Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, você que está chegando no canal do Missionário, na família Projeto Maria Santíssima, muito obrigado a você. Obrigado a você que inscreveu-se em nosso canal, obrigado a você que tem ativado as notificações, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, a você que de alguma forma também está evangelizando através do material que temos produzido no nosso canal. Muito, infinitamente grato a você. E não tem melhor maneira de agradecer-te, meu irmão, minha irmã, senão colocando você, colocando sua família diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que não para, aquele que não detém-se diante da fronteira da morte. Neste sábado com Maria é um prazer, mais uma vez, trazer a você, caríssimo, uma reflexão de Deus. Uma reflexão de Deus, por meio da igreja para todos nós. Eu quero mostrar para vocês, amanhã, às 16h30, teremos a missa de 7º dia do meu filho Jonatas Campelo Veiga. Amanhã, domingo, às 16h30, 4h30 da tarde, aqui no Projeto Maria Santíssima, teremos a missa de 7º dia, presidida pelo nosso bispo Dom Francisco Biazin, tá bom? Aqui uma foto que a gente mandei fazer ontem, eu quero fazer isso aqui, um banner maior, tem algumas imagens dele, tá bom? Ele continua muito aqui, muito presente. E agora que ele está mais presente, porque a visão aqui da Terra é uma visão restrita, míope, limitada. Então, através dos olhos de Deus, a visão é outra, o escutar é outro. Tudo muda, tudo muda. Então, eu creio, Jonatas teve o privilégio de ter a unção dos enfermos duas vezes, por um sucessor legítimo dos apóstolos, Dom Francisco Biazin. Lá na Ilha do Marajó, Dom José Luiz Ascona, em tempo real, presidindo a Eucaristia por Jonatas, com intenção específica. Na segunda-feira, Jonatas foi sepultado às 4 da tarde, às 19 horas, Dom Francisco Biazin também sepultando missa específica, celebrando missa específica por Jonatas Campelo Veiga. É um artigo de fé. Às vezes é fácil a gente crer que Jesus curou um doente, Jesus acalmou a tempestade, Jesus multiplicou pães, mas a nossa fé ela fica muito restrita, né? Quando chega na questão dos novíssimos, a gente se detém, a gente começa a fazer um monte de perguntas, a gente começa a ficar um pouco atordoado. Será que é assim? Quantas vezes limitamos o poder de Deus? Quantas e quantas vezes queremos colocar o nosso antropomorfismo em Deus? Ou seja, Deus, ele não é Deus, ele é a nossa imagem e semelhança. Ele é aquilo que a gente acha que ele pode ser. Nós somos a medida, somos o parâmetro. Porque diante da morte nós nada temos que fazer, nada podemos fazer. Quantas vezes achamos que Deus, ele perde força diante da fronteira da morte? Se a jurisdição de Deus terminasse diante da fronteira da morte, como diz São Paulo, seríamos os mais miseráveis, seríamos dignos de pena. São Paulo já dizia: não sejais como aqueles que não têm esperança. Isto é artigo de fé, meu irmão. Isto é artigo de fé. Devemos crer. Eu creio plenamente e piamente que Jonatas teve todo o aparato necessário, o instrumental necessário, tudo aquilo que ele precisava para um bom arrependimento, para uma boa confissão, para uma boa restauração, para uma boa alegria eterna. Ele teve toda a assistência espiritual. E eu creio naquilo que a igreja me ensina.
Eu creio naquilo que a igreja me manda crer. Eu creio que Ele está do lado de lá. Depois teremos oportunidade de conversar, de falar mais coisas. Tá bom? Olha aqui, meu príncipe, criança do papai. Agora ele não é só do papai, não é só da família dele, ele é do mundo. Ele é do mundo. Ajudou muitas pessoas aqui, mas de forma restrita, né? Aquele. Hoje não. Ele está a serviço de uma família maior. De uma família maior. Eu creio nesta verdade. Neste sábado com Maria, gostaria, meu irmão, minha irmã, que você pegasse o texto bíblico, a liturgia de hoje. Estamos às vésperas de uma festa poderosa. Estamos às vésperas de uma festa poderosa. E essa festa tão extraordinária é precedido pelo sábado com Maria. E a liturgia traz para nós a primeira leitura extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 23 ao 28. E o nosso evangelho é João 16, do 23b ao 28. O nosso salmo é o 46. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Mas quero ficar apenas com o primeiro versículo da primeira leitura de hoje. Atos capítulo 18, 23. Embora eu também queira falar um outro ponto que vai do 24 ao 27. Mas não sendo possível, ficaremos apenas no versículo 23 do capítulo 18, que diz: Paulo, de Atos dos Apóstolos, é a nossa primeira leitura. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Gostaria que você guardasse estes verbos que aparecem aqui. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, Paulo partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. 4 verbos apareceram aqui. Paulo permaneceu, Paulo partiu, Paulo percorreu, Paulo fortaleceu. Vamos ler mais 2 versículos aqui, apenas para termos uma ideia do que falarei. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Observe, era homem eloquente, versado nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor, e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora, no entanto, todavia, só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Preste atenção, ao escutá-lo, Priscila e Áquila, ou Prisca e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Vamos voltar a este versículo? Então ele começou a falar na sinagoga, com muita convicção. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Esta para nós é palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a partir desta leitura, gostaria de falar com vocês, ainda que de forma sintética e breve,
sobre 5 marcas do discípulo de Jesus Cristo. E a primeira marca, essas 4 marcas, elas estão no primeiro versículo que lemos agora. E uma 5ª marca está nos outros referentes a Apolo. Paulo permaneceu. Paulo permaneceu. O que é permanecer? Vamos falar de outro jeito. Paulo, ele ficou. Paulo, ele demorou-se. Todavia, mais que ficar, mais que demorar-se, permanecer é continuar sendo, permanecer é continuar existindo. Paulo permaneceu. Permaneceu onde, queridos? Gostaria apenas que guardássemos este verbo. Gostaria que guardássemos esta mensagem. Você lembra daquele momento em que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas aflições? Entenda este permanecer de Paulo na comunidade de Antioquia a partir desta ótica, a partir desta perspectiva. Paulo permaneceu. Jesus vai dizer aos discípulos: vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas aflições, nas minhas dores, nas minhas provações, nas minhas injúrias, nas minhas humilhações. Será que Jesus poderia dizer isso hoje de nós? Será que Jesus poderia dizer isso hoje do missionário Sidney, do seminarista, do padre B, C, D, do religioso, da religiosa? Não esqueçamos que este verbo permanecer, ele aparece, ele surge, sobretudo nos momentos de crise, nos momentos da dificuldade, no momento da dor. Sábado com Maria. Lá em João, nós lemos que ela permaneceu de pé junto à cruz do seu filho. Eu não preciso dizer a vocês, e não quero tomar esta situação que estamos vivendo como parâmetro, como um exemplo a ser colocado aqui, mas agora há pouco nós vivemos esta experiência. Por sinal, a missionária, muito abatida, muito machucada, no domingo de madrugada, às 2h, quando Jonatas partiu, ela estava bem em pé ao lado dele, rezando por ele. Ele ainda rezou o terço da misericórdia com ela. Foi ela quem o entregou, ela permaneceu. Compreende, queridos? Permanecer, mais que ficar, mais que demorar, é continuar sendo, é prosseguir existindo. Neste momento que você, que eu, que possamos estar vivendo, estamos dispostos a permanecer? E permanecer de pé, permanecer firme, continuar existindo, continuar testemunhando o amor de Deus, como disse São Paulo: o que me separará do amor de Deus? A nudez, a fome, a dor, a doença, a morte. Será que Jesus poderia dizer de mim, de você: vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas dores, nas minhas aflições? Ah, missionário, está tão difícil de continuar com este filho. Está tão complicado.
porque eu já fiz tudo, já internei, já levei a lugares distantes, a clínicas especializadas, e ele não quer nada. Está tão difícil, missionário. Será que Jesus pode dizer de mim, de você, mãe, pai, tu és aquele que permanecestes comigo, não apenas nas minhas dores, nas minhas aflições, mas na minha vergonha? Maria Santíssima permaneceu de pé junto à vergonha de seu filho, até porque ele estava na cruz do meio. O pior dos piores estava na cruz do meio. Era uma vergonha. Os pais do crucificado, dos crucificados, ainda que fossem o da direita e o da esquerda, eles não ficavam perto. Porque quando alguém ia para a sentença da morte de cruz, não precisava questionar. Uma das características do Ocidente é o direito romano. Ou seja, Roma não levava para a cruz ninguém através da injustiça. Quando Roma colocava alguém na cruz, ela estava dizendo, este era um criminoso, este não tinha jeito, este foi julgado digno de ter esta sentença. Então nenhum parente ficava próximo do condenado, mas Maria Santíssima ficou de pé junto à cruz do seu filho, como aquela que diz, meu filho, essa cruz, antes de ser tua, ela é minha. Essa cruz, para ser tua, ela passou por mim, porque fui eu quem disse, eis aqui a serva do Senhor, e que a tua vontade se realize na minha vida. Era uma vergonha, uma ignomínia. O direito romano parecia direito, mas eles foram injustos. Ele foi injusto com o príncipe da vida. Naquele trabalho que não nos está oferecendo dignidade, nessa família cheia de defeitos, essa família cheia de membros que de repente não é aquilo que queríamos, que gostaríamos que fossem. Mas é o pai que você tem, é a mãe que você tem, é o filho, é o irmão que você tem. Você consegue permanecer nessa família? Você consegue manter-se e de pé? Você consegue continuar existindo com a sua fé em Deus, mesmo no meio dessa turbulência de drogas, alcoolismo, violência? Nós conseguimos permanecer de pé neste contexto social, econômico, pandêmico, trágico que o mundo está vivendo? E porque estamos no mundo, não podemos ausentar-nos, excluir-nos dessas situações? 5 marcas do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele permanece. E gostaria de dizer-te, meu irmão, minha irmã, nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. Precisamos continuar firmes, mesmo no meio de tudo, mesmo no meio de todas aquelas circunstâncias que se nos são adversas, que querem roubar a nossa fé, que querem desestabilizar-nos, que querem desestruturar-nos. Por favor, o missionário não está falando teoria para você. O missionário não está falando para você de abstrações. Eu sei da sua dor, porque eu também sinto dor, e só se compadece quem padece. É por isso que aquele samaritano, ao passar próximo àquele homem que estava ferido e machucado, ele desceu de sua cavalgadura e o socorreu, porque ele era alguém que padecia, era alguém excluído. O doutor da lei, o sacerdote passaram distantes, passaram de largo. O coração deles não moveu-se para socorrer aquele homem. Mas aquele samaritano, porque era um sofredor, porque era um rejeitado, porque era um excluído, ele compadeceu-se daquele que padecia.
Somos chamados hoje a quê? Com Maria Santíssima, ficarmos de pé, junto à cruz do nosso Filho. Junto à cruz do marido, junto à cruz da esposa, junto à cruz do pai, junto à cruz do patrão. Onde foi que Deus te colocou, meu irmão, minha irmã? Talvez não seja nenhum parente seu que esteja agora na cruz, mas talvez é um companheiro de trabalho, um alguém que por muito tempo foi significativo na sua vida, um alguém que tanto te ajudou, um alguém que tanto te estendeu as mãos e agora está crucificado e é necessário que estejamos ao lado dele. Talvez seja o patrão, o dono daquela empresa tão grande que deu emprego para tantas pessoas e agora entrou em um estado de falência e talvez não tenha sequer onde morar. Ah, Deus não te colocou aí por um acaso. Ele te chamou para que você permaneça de pé ao lado dele. Segunda característica, ou a segunda marca do discípulo de Jesus. E tem mais um versículo que eu quero deixar para nós aqui, ainda na marca do permanecer. João 15:9. Permanecei no meu amor. Se permanecermos no amor de Jesus, conseguiremos ficar de pé. Conseguiremos permanecer nas outras circunstâncias. O primeiro desafio é permanecermos no amor de Jesus, porque permanecendo em Jesus, daremos muitos frutos. A segunda marca do discípulo de Jesus, ainda no mesmo versículo, Paulo partiu de novo. O discípulo de Jesus é aquele que parte, e partir é sair. Partir é afastar-se. Partir é ausentar-se. Partir é deixar algum lugar. Eita, para ser discípulo de Jesus, é preciso partir e partir de novo. Desculpem-me colocar um exemplo, mas creio que sirva até de um testemunho para todos nós. Há mais de 4 meses estava agendado para pregar lá na festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Goianésia, no estado do Pará. Agora, dia 20. E a situação foi afunilando-se de uma tal forma que quarta-feira eu estava no hospital com Jonatas e falei com ele, e ele disse: papai, o senhor vá. Ele iria comigo, a passagem estava comprada, as passagens, a minha e a dele. Ele disse: o senhor vá, papai. Deus lhe chamou para isso. Se ele iria para tocar comigo, era o meu músico. Deus lhe chamou para isso, eu não posso ir, mas o senhor vai. E ele passou a mão na minha cabeça, batendo assim na minha cabeça. Deus vai lhe abençoar, Deus está com o senhor. E assim, né? O senhor vai. Quinta-feira à noite, quando eu saí, ele estava dormindo, mas eu fui lá vê-lo. E eu precisei viajar. E eu quero dizer para vocês que não foi fácil partir. Deus sabe como o missionário foi naquela missão. Uma cidade estava esperando-me e várias cidades que estavam ali naquela festividade. Pessoas de várias cidades, pessoas da capital, foram para aquela festa, aquela procissão de Nossa Senhora de Nazaré. E no sábado à noite eu preguei, eles estavam esperando-me ansiosamente. E quando eu estava terminando a minha pregação, por volta de 10:30 da noite do sábado, diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, eu fiz uma oração e mais uma vez coloquei o meu filho Jonatas. E como naquele instante eu não tinha contato com ninguém aqui em Volta Redonda,
Eu disse, eu não sei, meu Deus, se o meu filho ainda está vivo ou não, não sei o que está acontecendo. Depois desta pregação é que vou saber o que está acontecendo. Quando terminou aquela pregação, teve o traslado da imagem de onde iria sair a procissão no dia seguinte, uns 1.300 metros. Chegando lá, teve a Santa Missa, presidida pelo padre Dalvan. Era mais de meia-noite, eu estava na casa do padre Dalvan, jantando, comendo um pouquinho com ele, e ele mandou levar-me ao hotel. 5 horas tinha adoração ao Santíssimo. Cheguei no hotel já quase 1h da manhã. Foi o tempo de tomar um banho muito rápido, deitei. Mas eu estava com notícias, já tinha notícias, que ele estava calmo para lá, né, meio dormindo. E eu estava, queridos, só Deus sabe como eu estava de cansado. E quando foi 2h30 da manhã, o telefone tocou. A missionária dizendo-me, o nosso filho acabou de partir. Eu não vou esquecer nunca a forma como ela falou comigo. Numa serenidade que eu não estava acreditando, eu disse, só pode ser Deus. Só pode ser os céus que está agindo. Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu tive que partir, eu precisei afastar-me, eu precisei ausentar-me, eu precisei deixar não apenas um lugar, mas deixar um pedaço de mim que estava ali sofrendo, moribundo, em seus últimos momentos. Embora eu não pudesse determinar, porque quando eu saí, o Jonas estava conversando comigo, falou comigo, bateu na minha cabeça, me abençoou para que eu fosse. O discípulo de Jesus precisa partir e partir de novo. O discípulo de Jesus, ele precisa ausentar-se, ele precisa afastar-se. Não poucas vezes, ele precisa deixar aquilo que muito significa na sua vida, na sua história. Por quê, queridos? Porque Deus é maior. E o próprio Senhor Jesus disse que quem não deixar pai, irmão, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. O discípulo de Jesus precisa ter esta consciência. Ele precisa partir por causa de Jesus Cristo. Mesmo eu ali presente, mesmo se eu não tivesse partido, eu não poderia ter feito nada mais pelo Jonatas. Mas eu estava a serviço daquele que pode nos dar a vida eterna. Aquilo que eu ainda não vi, o Jonatas já viu. Ele já goza das delícias celestiais. O discípulo não pode deixar de partir em função de um prêmio celestial que Deus está reservando para o seu ente querido. Então não esqueça disto, querido irmão, querida irmã. Se você quer ser um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, não esqueça, você precisa permanecer, mas você também precisa partir. E partir em circunstâncias doloridas, em circunstâncias adversas. Mas se Deus nos chamou para segui-lo, se Deus nos chamou para a missão, é necessário que o obedeçamos. A terceira marca do discípulo de Jesus. Paulo percorreu sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia. Eu fui consultar este verbo e ele fala para nós mais ou menos assim. Paulo atravessou, Paulo explorou, Paulo visitou em toda a extensão, em todos os sentidos. Ou seja, ele não foi fazer turismo. Ele comprometeu-se. Ele pagou um preço. O missionário, por exemplo, eu saí daqui, essa viagem foi um pouco tumultuada.
O último ônibus de Volta Redonda ao Rio de Janeiro, eram 8 horas da noite, e eu não queria que o meu filho Natanael e a minha filha me levassem de madrugada, o meu voo seria 5h40 da manhã, e eu peguei o último ônibus, 8 horas da noite, foi ao Rio de Janeiro, 10 horas da noite estava no Rio de Janeiro, 10h30 estava no aeroporto e passei a noite lá. Conversando com meu filho, sabendo como estava, não dormi. Quando chegou 6 horas da manhã, disseram que o voo estava 1h30 atrasado. Depois disseram que não tinha mais condição de pegar aquele voo. Eu fui sair do Rio de Janeiro, do Galeão, do Santos Dumont, que transferiram o voo às 4 horas da tarde. Fui chegar em Belém 1h da manhã. Pensei que ia ficar um pouquinho lá com minha mãe, mas 1h da manhã ela estava com o meu sobrinho Levi. Por sinal, desculpem-me abrir esse parênteses, querido, mas é algo tremendo. O meu sobrinho Levi é aquele sobrinho que disseram que ele não ia andar, que ele não ia falar, que talvez não tivesse muito tempo de vida. Ele está lá em Belém do Pará. Ele que foi me buscar no aeroporto dirigindo, com carteira de habilitação e tudo, estudando. Ele anda, ele fala, ele dirige. O nosso Deus continua Deus de milagres. O nosso Deus continua sendo Deus do impossível. O nosso Deus continua decepcionando os prognósticos e os diagnósticos humanos. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí quando foi, cheguei 1h da manhã, fui para a casa da mamãe, tomei um banho, tomei um café e fiquei conversando com ela. 5 horas da manhã o motorista chegou e viajamos 6 horas para a cidade onde iria pregar. Já falei para vocês um pouquinho como foi o restante do dia. Almocei, 4 horas da tarde fui passar o som com o pessoal. 7h30 da noite fui ao palco que estava na praça em frente à igreja. Cheguei no hotel 1h da manhã. 2h30 fiquei sabendo e começamos ao telefone. Na parte da manhã, na hora da procissão, no meio da procissão, eu estava segurando, uma mão estava na corda e a outra estava no celular. Para tratar assuntos, eu precisava fazer uma liberação escrita para que o cemitério liberasse o túmulo. E eu tinha que resolver aquilo ali enquanto tinha internet, porque iríamos viajar 6 horas sem internet. E quando se aproximou do meio-dia, disseram, aí já tinha resolvido tudo, é melhor o senhor almoçar e seguir viagem. E assim foi feito. Terminamos de almoçar e pegamos a estrada. Fomos chegar já às 7h30 da noite em Belém do Pará. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o missionário foi daqui para o Rio de Janeiro de ônibus, depois ele pegou um avião, depois ele pegou um carro confortável que foram me buscar e foram me devolver em Belém, depois peguei o avião de volta, depois um outro carro já estava no aeroporto para me trazer para a Volta Redonda com a minha mãe. E as viagens de São Paulo. Paulo percorreu sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia. Ele explorou, ele atravessou, ele visitou em toda a extensão. Ele não tinha os recursos que hoje temos. Ele não tinha as mordomias que hoje temos. Entendamos esta marca do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus precisa percorrer. Ele precisa ir em toda a extensão. Isto é sério, queridos. Isto é extremamente sério. Porque a comodidade, a zona de conforto é mais fácil. Vamos avançar aqui, que já foi muito longe ali o vídeo.
A quarta marca do discípulo de Jesus. E eu faço uma introdução aqui. Por que Paulo fez tudo isso? Vamos ver qual a última marca para fortalecer, para tornar forte, para robustecer, para animar, para encorajar, para tornar mais resistentes quem? Os discípulos de Jesus Cristo. Por que que Paulo permaneceu? Por que que Paulo partiu? Por que que Paulo percorreu? Por que tudo isso? Para fortalecer os discípulos de Jesus Cristo. Missionário, por que tu estás pregando agora? Porque eu quero fortalecer a tua fé, meu irmão. Missionário, por que que no meio de tudo isto você está trazendo essa mensagem para nós? Porque eu quero, a partir de Volta Redonda aqui do Projeto Maria Santíssima, fortalecer a tua fé como discípulo de Jesus Cristo. Porque ser discípulo de Jesus é desafiador. Ser discípulo de Jesus não é estar no bom carro, na boa casa, no bom conforto. Não é comer do bom e do melhor. Não é estar fazendo turismo de um lado para o outro. Ser discípulo de Jesus é carregar a cruz. Ser discípulo de Jesus é aceitar a sexta-feira da paixão. Ser discípulo de Jesus é aceitar os mistérios dolorosos. É muito fácil querermos os mistérios gloriosos. É muito fácil querermos os mistérios gloriosos da nossa vida, meu irmão. É muito fácil querermos o Cristo do domingo da ressurreição. Mas não existe ressurreição se não houver morte e morte de cruz. E é preciso permanecer nesta sexta-feira que a existência traz para nós. Você não pode jogar a cruz fora. Você não pode dizer, eu quero riscar este dia da minha história, eu não quero isto para a minha vida. Jesus vai dizer, para isto nasci, para isto vim. Só há ressurreição, porque há morte e morte de cruz, porque há ultraje, porque há humilhação. Não existe domingo se não houver sexta-feira. A vida não é apenas de domingo. O grande domingo da nossa história só acontecerá do lado de lá. Enquanto estivermos aqui, viveremos a simultaneidade das luzes e das sombras, dos risos e das lágrimas. Por que São Paulo fez tudo aquilo? Para fortalecer a fé dos discípulos. Sofreu naufrágios. 40 açoites, menos um. Frio, calor, sede, fome. Para que ele passou tudo aquilo? Porque ele permaneceu em Jesus no meio de todas aquelas circunstâncias para fortalecer a fé dos discípulos de Jesus Cristo. É por isso que estou aqui agora. Estou dando-te este testemunho para fortalecer a tua fé. Você não sabe o que eu fiz para você não me fazer uma pergunta depois? Meu neto, o segundo Sidney Oster do Brasil. O filho do Jonatas é David Oster e este aqui é o Sidney Oster. Ele pegou um óculos que me emprestaram ontem e já ia meter na boca. Eu tenho que devolver este óculos aqui à ótica. Marcaram a minha consulta só para o dia 2, quinta-feira. E se ele rói este óculos, criança come tudo, até portal de igreja. Né, príncipe? Né? Você entende, queridos? Por quê? Paulo sofreu tudo aquilo
e viajou e entregou-se, percorreu para fortalecer a fé dos discípulos. A quinta e última marca do discípulo de Jesus. Depois leia com calma aqueles versículos que já lemos. Não da forma que eu li, faça uma lexio divina, uma leitura orante da Bíblia, do texto sagrado. A quinta marca do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele deixa instruir-se. Quem era Apolo, queridos? Você viu que lemos sobre Apolo? Era um homem eloquente, era um homem sabido, era um homem versado nas escrituras, era um homem que quando falava todos o escutavam, todos calavam, era um homem poderoso nas palavras, era instruído no caminho do Senhor. Desculpe minha expressão, Apolo fez um estrago por onde ele passou, no bom sentido, falando sobre Jesus Cristo. E quando ele chegou na sinagoga, ele fez um discurso daquele. E escutando ele, tinha um casal, Áquila e sua esposa Priscila. Quando eles escutaram o discurso de Apolo, leia o texto. Vamos terminar aqui a quinta marca do discípulo de Jesus. Eles tomaram Apolo consigo, levaram-no e melhor o instruíram no caminho de Deus. Sabe o que é isso? A quinta marca do discípulo de Jesus. O autêntico discípulo de Jesus. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele não é soberbo. Apolo poderia dizer: quem são vocês? Vocês estão brincando com a minha cara? Estão querendo tirar uma onda comigo? Eu sei falar, eu sou instruído, eu sou eloquente, todo mundo cala diante de mim. Eu não preciso de mais nada. Mas Apolo não fez nada disso. Ele aceitou aqueles pedagogos. Se eles o levaram para melhor o instruírem no caminho do Senhor, é porque eles conheciam mais que Apolo. O discípulo de Jesus, ele tem esta consciência que ele nunca sabe tudo. Ele precisa abrir-se para aprender melhor as coisas de Deus. Quantos já naufragaram na fé, queridos? Cheios da arrogância, cheios da soberba. Já chegaram no último degrau da escada. Tenhamos cuidado. Neste período que estamos de prolongamento da Páscoa de Jesus, deixemos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, porque a vida é cheia de professores. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Nós não sabemos tudo. O que nós sabemos é uma gota e o que desconhecemos é um oceano. Ah, Nicodemos, se eu te falo das coisas terrenas e tu não entendes, e se eu te falar das celestiais? O fato de eu ignorar coisas que desconheço não significa que elas não existam. O mundo metafísico, ele é mais real que o mundo físico. Guardemos, queridos, estas 5 marcas do discípulo de Jesus Cristo. Hoje, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo falará ao seu coração, sobretudo após eu calar, sobretudo quando você desligar este vídeo. O Espírito Santo falará ao seu coração.
falará ao meu coração, me mostrará hoje o quanto eu preciso aprender com alguém que talvez eu ache que não tenha nada para me ensinar. Deixemos-nos ser instruído por aquele que é o Senhor da sabedoria. Deixemos que o Todo-Poderoso faça em nós grandes coisas, como grandes coisas ele fez na vida de Maria Santíssima. Desta forma, estaremos anunciando a ressurreição de Jesus e o nome de Deus estará sendo glorificado. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Cadê o passo do vovô? Não tem o passo do vovô? Ah, meu Deus do céu.